Atenção, esse vídeo contém spoilers. Após semanas de altos e baixos, o sexto episódio da segunda temporada de The Last of Us pisa no freio, mas não se engane, essa pausa na ação dos dois últimos episódios dá lugar a um dos melhores episódios da temporada até agora, se não o melhor. E nesse episódio nós vemos os 5 anos que separam uma temporada da outra, que moldaram a relação de Joel e Ellie, e o episódio revela as raízes do vínculo que sustenta toda a temporada. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o penúltimo episódio da temporada. Então se está chegando agora, se inscreva para não perder os próximos vídeos e já deixa o like, que assim você ajuda o canal. Aproveita e me siga no Instagram para acompanhar as novidades, e também na Twitch. Todos os links vão estar na descrição, e vamos ao vídeo. Feche os olhos. Vai valer a pena. Já de início, vamos para 1983, onde vemos um pouco da infância de Joel em Austin, Texas. Vemos também o jovem Joel colocando-se como escudo entre seu irmão Tommy e a ira do seu pai, um policial linha dura interpretado por Tony Dalton. Este momento que conhecemos mais sobre a relação de pai e filho não é apenas uma curiosidade nova que estamos vendo, mas sim a chave para compreender o DNA emocional de Joel. E quando seu pai confessa, com os olhos marejados, que está sendo um pai um pouco melhor que o pai dele foi, testemunhamos o nascimento de um ciclo geracional que definirá as escolhas futuras de Joel. E a cena já estabelece uma verdade incômoda. Mesmo quando tentamos escapar dos padrões familiares, frequentemente os reproduzimos de formas sutilmente diferentes. E Joel agora não usa o cinto como seu pai, mas sua proteção quase que obsessiva se tornará igualmente sufocante. A estrutura do episódio é construída em torno dos aniversários de Ellie, cada um deles funcionando como um capítulo distinto na evolução da sua relação com Joel. E essa escolha não apenas organiza cronologicamente a história, mas também cria um contraste entre as celebrações. Momentos que deveriam ser felizes acabam mostrando tensões crescentes que ameaçam seu vínculo. No primeiro aniversário que nós vemos de Ellie, quando ela completa 15 anos, testemunhamos um momento de rara vulnerabilidade compartilhada. Joel presenteia Ellie com um violão meticulosamente restaurado, no qual entalhou uma mariposa, símbolo este que carregará significados contraditórios ao longo do episódio. A cena em que ele canta Future Days de Pearl Jam é de uma intensidade quase dolorosa, especialmente quando consideramos a letra que diz em tradução livre: "Se eu algum dia te perdesse, certamente perderia a mim mesmo." Vale notar que a escolha dessa música não é casual, é uma música preservada, um eco de um mundo perdido, reforçando o tema da preservação que permeia toda a relação de Joel com Ellie. Já no ano seguinte, o aniversário de 16 anos nos presenteia com a melhor sequência do episódio, a visita ao Museu de Ciências. E como sempre, a direção de arte continua impecável, transformando o espaço abandonado em um santuário de possibilidades. Quando Joel permite que Ellie viaje ao espaço dentro de uma cápsula Apollo, vemos seu desejo desesperado de preservar não apenas a vida dela, mas também sua capacidade de sonhar, um luxo raro no mundo pós-apocalíptico. O contraste entre esse raro momento de pura alegria e a observação posterior de vagalumes reais por Ellie cria uma tensão que permeia todo o episódio. A mentira de Joel sobre os vagalumes paira como uma sombra sobre esses momentos de felicidade aparente. Já o aniversário de 17 anos marca o início do distanciamento inevitável entre os personagens. O confronto sobre a tatuagem, o uso de drogas e a sexualidade de Ellie representa o choque entre os dois, a necessidade de Joel de proteger e o desejo dela de autodeterminação. A mudança para a garagem não é apenas uma reorganização de espaço físico, mas uma declaração de independência emocional. 5, 4, 3, 2, O coração dramático do episódio vem das consequências da mentira de Joel sobre os vagalumes, e esta falsidade plantada no final da primeira temporada age como um veneno que gradualmente corrói a confiança que sustenta a relação entre Joel e Ellie. A introdução do personagem Eugene e sua morte funciona como um espelho narrativo que amplifica essa dinâmica. Quando Joel promete a Ellie que levará Eugene de volta para se despedir de sua esposa, mas o mata após ela se afastar, repete o padrão de mentir para proteger. A interpretação de Joel patoliano como Eugene é bastante eficaz ao vermos sua súplica para ver sua esposa uma última vez, que carrega um peso emocional que torna a decisão de Joel ainda mais moralmente turva. E o confronto final entre Joel e Ellie na varanda representa o ápice da sua relação de pai e filha, como também do episódio. E a pergunta direta de Ellie: "Você mentiu sobre os vagalumes?" e sua advertência de que uma nova mentira significaria o fim definitivo da relação forçam Joel a uma honestidade dolorosa. A direção desta cena nos mostra os silêncios prolongados, a iluminação noturna que obscurece parcialmente os rostos e as performances contidas de Pedro Pascal e Bella Ramsey comunicam as emoções reprimidas. E a frase de Ellie para o Joel: "Eu não sei se posso perdoar você por isso, mas eu gostaria muito de tentar", encapsula a complexidade moral do episódio.
O perdão não é apresentado como um momento único de absolvição, mas como um processo contínuo de trabalho, um processo que tragicamente será interrompido pela morte de Joel. Lembra do que eu te ensinei? O Preço é um episódio densamente simbólico, onde objetos e espaços carregam significados que transcendem sua materialidade. O violão funciona como um condutor emocional, permitindo a Joel expressar sentimentos que ele não consegue verbalizar diretamente. A mariposa, no entanto, entalhada no violão e posteriormente tatuada no braço de Ellie, carrega significados contraditórios, onde pode representar transformação e crescimento, enquanto por outro lado está associada à morte, uma dualidade que reflete a natureza ambivalente de sua relação. A própria tatuagem de Ellie não é apenas uma cobertura para a cicatriz da mordida, mas sim uma afirmação de controle sobre sua narrativa pessoal. E ao transformar uma marca de trauma em arte, Ellie realiza um ato de autodeterminação, o que Joel simultaneamente admira e, por que não, teme. A comunidade de Jackson também funciona como um símbolo do macro. Como já vimos nos episódios 1 e 2 da temporada, é uma tentativa de reconstruir normalidade em um mundo que muitos daqueles daquela cidade já perderam muitas coisas. Os aniversários, as patrulhas, as relações românticas adolescentes, todos esses elementos de uma vida cotidiana contrastam com a brutalidade do mundo exterior, criando um espaço onde Joel e Ellie podem experimentar uma versão aproximada da vida familiar, onde um deles perdeu com o início da tragédia, enquanto a outra órfã nunca viveu. Feche os olhos. Vai valer a pena. Agora falando um pouco sobre as modificações na narrativa em relação ao jogo, revelam escolhas criativas significativas. A inclusão do personagem Eugene e sua morte como catalisador para o confronto final sobre a mentira dos vagalumes intensifica o tema da proteção através do engano, mas também simplifica alguns dos aspectos da complexidade moral de Joel. A cena final na varanda, onde Joel admite que os vagalumes poderiam ter desenvolvido uma cura, também representa uma mudança significativa. No jogo, a ambiguidade sobre a viabilidade da cura permanece, enquanto na série opta por uma certeza que coloca o sacrifício moral de Joel em uma luz mais questionável. E essas alterações refletem as diferentes exigências narrativas dos meios. Enquanto no jogo permite ao jogador uma participação ativa na construção moral da história, a série precisa estabelecer posições mais definidas para manter a clareza narrativa. No entanto, essas escolhas inevitavelmente alteram nuances importantes da história original, privilegiando certos temas em detrimento de outros. Com o penúltimo episódio da temporada, o episódio cumpre a função de desacelerar o ritmo da narrativa para assim permitir um processamento emocional antes do possível grande final. Contudo, já deixo uma ressalva. Para quem jogou o jogo, já dá para ver que a temporada vai se encerrar no mínimo cortada. Após os 2 últimos episódios intensos, esse momento de introspecção recalibra o foco emocional da série, nos fazendo lembrar que por trás dos conflitos externos, a história fundamental da segunda temporada permanece na relação entre Joel e Ellie. A revelação de que Joel e Ellie haviam iniciado um processo de reconciliação antes de sua morte adiciona uma camada de tragédia narrativa, não apenas por perdermos um personagem central, mas também a possibilidade de reconciliação que havia apenas começado e que foi brutalmente retirado da protagonista. E com esta nova informação, ressignifica a motivação de vingança de Ellie, sugerindo que ela não busca apenas justiça da sua figura paterna, mas sim também por uma relação que foi violentamente interrompida no momento de sua possível redenção. O título do episódio também revela sua profundidade apenas ao final. Que preço estamos contemplando? É o preço que Joel pagou para proteger Ellie? É o preço que Ellie paga ao descobrir a verdade? Ou seria o preço inevitável de amar em um mundo onde o amor frequentemente significa escolher entre verdades dolorosas ou mentiras reconfortantes? E o episódio funciona como um estudo sobre os custos emocionais da proteção excessiva. Joel, em sua determinação de proteger Ellie, acaba por ameaçar o próprio vínculo que tenta preservar. Lembra do que eu te ensinei? Em uma última análise, o episódio transcende sua função para se estabelecer como uma visão sobre paternidade, proteção, verdade e perdão. Temas esses universais que ressoam muito além do cenário pós-apocalíptico que a série se desenvolve. E ao explorar as contradições inerentes ao amor paternal, o desejo simultâneo de proteger e de permitir o crescimento, o episódio atinge o ápice emocional que com certeza vai permanecer além dessa temporada.